Bom sábado, que realmente nós possamos já estar imbuídos do Espírito, que deverá reinar neste belo dia de sábado. O Senhor já nos abençoou com o sol, com o som dos passarinhos, e por isso temos muito a louvar a Deus, e é o que vamos fazer de seguida. É interessante nós repararmos que dos requisitos que para nós selecionarmos os nossos diáconos e diaconisas é que sejam homens de boa reputação. E o hino que nós iremos introduzir à nossa escola sabatina vai nos dar essa deixa de o que é realmente sermos de boa reputação. Vamos cantar o hino número 304, Vem os outros, Cristo em mim. Vamos convidar-vos a ajoelhar, todos aqueles que puderem, os outros acompanhem-nos de pé nesta oração. Bom e eterno Pai, neste momento, Senhor, de reverência, queremos também te pedir que o silêncio se faça no nosso coração, que os nossos pensamentos unicamente se dirijam para a tua glória, para a tua honra, para tudo quanto és e que nos convém saber. Neste momento, Senhor, te queremos também pedir que, como alunos desta escola sabatina, nos comportemos como tal. Tenhamos o coração aberto para aprender mais e mais de ti, do teu amor, da tua justiça, daquilo que tu prezas, a ordem, a dignidade, que nos amemos uns aos outros. Te suplicamos, Senhor, que tudo quanto nos falta possa ser suprido por ti, possamos desejá-lo de todo o coração e a cada momento buscá-lo com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém.
Eu tenho que admitir que sou uma pessoa que gosta muito de histórias e gosto principalmente delas quando elas são verídicas, porque muitas vezes podemos tirar lições para a nossa vida e podemos tirar algo que seja muito valioso. E a história que eu vos trago esta manhã passa-se nos anos de 1790 até aos anos de 1800, mais ou menos. E é uma história de uma menina chamada Mary Jones. E ela vivia no país de Gales, na Grã-Bretanha, e ela tinha um grande desejo. Ela tinha apenas 8 anos, mas tinha um grande desejo de poder ter uma Bíblia e de lê-la. Ela ainda não tinha a possibilidade de ler, ainda não tinha aprendido a ler, e isso era um dos grandes problemas que ela enfrentava para poder ler a Bíblia. E o outro grande problema era que ela não possuía uma Bíblia. Estávamos numa altura em que havia muito poucos livros, muito poucas Bíblias também, e os que haviam eram bastante caros. E então a primeira resolução dela era: eu vou aprender a ler. Na zona onde ela vivia, que era numa pequena vila chamada Aber, ela não havia nenhuma escola ali perto. Mas um dia o pai foi a uma vila vizinha e a vender tecidos e descobriu que lá iria abrir uma nova escola. E então ela disse: é para lá que eu vou aprender a ler. E em cerca de um ano ela aprendeu a ler. Passado esse ano, o próximo desafio dela era ganhar dinheiro para uma Bíblia. E então ela começou a fazer pequenos trabalhos, como apanhar lenha para gente idosa, tomar conta de crianças, e chegou ao fim do seu primeiro ano de trabalho. E ela foi ver as suas poupanças e apercebeu-se que não era suficiente. Ela continuou então com o seu trabalho duro, e ao segundo ano já tinha galinhas, já vendia ovos, já tinha aprendido a costurar e tinha juntado já algum dinheiro. Ainda não era o suficiente para uma Bíblia. E ela continuou o terceiro ano. Mas a meio do terceiro ano, mais ou menos, o seu pai adoeceu e deixou de poder trabalhar. E por causa disso, o dinheiro que ela tinha juntado nesse ano, ela teve que dar para a família, para eles poderem sustentar. E mais uma vez chegou ao fim do terceiro ano de trabalho e ela não conseguiu ter o dinheiro que necessitava para uma Bíblia. Trabalhou mais um ano, o quarto ano, e finalmente, no fim do quarto ano, 4 anos de trabalho, ela conseguiu ter dinheiro suficiente para arranjar a tão querida Bíblia. Outro desafio que ela também tinha era que era difícil de encontrar quem vendesse uma Bíblia. Naquela altura não tínhamos a disponibilidade que temos hoje em dia. E então ela falou com o pastor da sua igreja e ele disse-lhe: olha, eu sei de um pastor que vende algumas Bíblias, mas ele está a 40 quilómetros, tu terás que ir ter com ele para comprares a tua Bíblia. Ela falou com os pais, eles estavam um bocadinho relutantes em deixá-la ir, mas ela estava tão entusiasmada em conseguir a sua Bíblia que ela foi com o consentimento dos pais. Foram 40 quilómetros então que ela teve que percorrer. Naquela altura não havia muitos sapatos, então ela pensou: eu vou a pé, vou descalça e quando chegar à cidade eu vou calçar os meus sapatos, que é para não parecer tão mal. E então ela caminhou um dia inteiro e ao início da noite ela conseguiu chegar à casa deste tal pastor que vendia Bíblias. E ela chegou lá, falou com ele e, para a sua tristeza, grande tristeza, ele tinha alguns exemplares, mas estavam todos já direcionados para alguém. E claro, ao fim de 4 anos, de 40 quilómetros ela ter caminhado, ela começou a chorar de tão triste que ela tinha ficado, tanto trabalho que ela tinha dedicado, ela começou a chorar. E quando ela se conseguiu acalmar, ela falou com este pastor, explicou-lhe o que tinha acontecido, porque é que ela estava tão emocionada, e o pastor sentiu este ardor dela de ter uma Bíblia, e ele então decidiu pegar numa das Bíblias que lá tinha, já vendidas, e deu-lhe ela. Este pastor que vendeu a Bíblia à Mary sentiu-se tão comovido e tão... esta história tocou-lhe tanto que ele tinha uns amigos que, vamos ver se eu não me engano, que faziam parte da Sociedade de Folhetos Religiosos, que era uma entidade cristã local, e ele falou então com os diretores desta Sociedade de Folhetos. E eles também se sentiram tocados com esta mensagem. E eles tomaram como decisão que isto não iria acontecer mais. Que quem quisesse ter uma Bíblia, que eles iam tornar possível que eles tivessem acesso a este bem.
E então, com muita oração, com muita dedicação, no ano de 1802, eles fundaram a primeira sociedade bíblica, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, e tornaram assim mais fácil acesso à Bíblia a todos aqueles ao redor. E esta história fez-me lembrar tantas outras histórias que nós ouvimos, dos valdenses, de tantos outros povos que dedicaram a sua vida para guardar e entregar a Bíblia àqueles que não a conheciam. Ellen White tem esta citação: "Nada há mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras. Nenhum outro livro é tão poderoso para elevar os pensamentos, para dar vigor às faculdades, como as amplas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, os homens teriam uma largueza de espírito, uma nobreza de caráter e firmeza de propósito que raro se vêem nestes dias." Realmente é uma bênção nós podemos chegar ali acima à livraria e comprar uma Bíblia. Muitos não puderam, durante anos lutaram por isto, muitos perderam a sua vida, e realmente que nós possamos apreciar este dom que nós temos e que possamos, cada vez que pegamos a nossa Bíblia, estudá-la com o maior afinco possível e que possamos lembrar-nos daqueles que deram tudo o que tinham para que nós possamos ter acesso a esta Bíblia. Um bom sábado para todos. Queridos irmãos, um dos elementos que nós também podemos acompanhar e aumentar, alargar essa preciosidade de caráter é através do estudo da lição. E certamente todos durante esta semana podemos de uma forma ou outra poder aprofundar aquilo que nós iremos agora recapitular através do nosso irmão convidado, o Fernando Ferreira, que irá nos orientar, dirigir, irá moderar esta escola sabatina e esta lição em particular. Que o Espírito Santo possa ser derramado sobre ele e sobre todos nós, para que realmente possamos tocar nos pontos principais desta lição, que falava sobretudo dos primeiros líderes da Igreja. Por isso vamos, com toda a concentração, reverência, continuar esta escola sabatina através da lição e pelo irmão Fernando Ferreira. Obrigado. Muito bom dia, prezadas irmãs e irmãos. Agradeço o convite para estar aqui esta manhã, para refletirmos um pouco sobre a Palavra de Deus, para refletirmos sobre o estudo que fizemos ao longo desta semana e continuamos a estudar o livro dos Atos, certamente com lições importantes para nós. É sempre bom recordar que nós estamos a estudar a primeira igreja. E nós, que igreja somos? Quando nós olhamos para a história da igreja em geral e para o Apocalipse, nós somos que igreja? Somos a última. E, portanto, há lições muito interessantes a tirar da primeira igreja para a igreja que vive no fim dos tempos. Há paralelos muito interessantes. Aqui o nosso título diz os primeiros líderes da igreja. Acham alguma coisa que não esteja muito correto aqui? Este título, a primeira vez, chamou-me a atenção, mostrando que não estava correto. Porquê é que não está correto? Mas depois, ao estudar a lição, eu vi a lógica. É porque os primeiros líderes da igreja foram os apóstolos. Estes são os primeiros líderes das congregações. Portanto, eles são os primeiros líderes, aliás, na relação do ministério, eles são os primeiros líderes, os anciãos, que nós chamaríamos hoje, são os líderes das congregações. Os apóstolos eram líderes da igreja em geral. Muito bem. Creio que não está a passar o... Está ligado? Aí está. A ver se depois funciona. O verso áureo. Todos o leram, todos estudaram. O que é que nos diz lá? E crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos.
e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. O que é que nos mostra este texto? Qual é a mensagem que nós nela encontramos? É uma mensagem de que tipo? Poderosa. A igreja estava a vencer. A igreja, aliás, vamos chamar a atenção para este aspecto, porque no Apocalipse esta igreja é retratada como uma igreja vitoriosa. Mas pelo facto de ser uma igreja vitoriosa, é uma igreja com grandes problemas, com grandes ataques do inimigo. E isto nós temos que perceber, sabem? Porque às vezes nós gostávamos que a igreja fosse um lugar pacífico, tranquilo, e não é. Porque nós temos um inimigo que tenta criar problemas, e tentou na primeira hora. Aqui falamos realmente de uma igreja que cresce, uma igreja vitoriosa, uma igreja poderosa, e até os sacerdotes, é interessante pensarmos nisto, uma grande parte dos sacerdotes, quer dizer que havia ali pessoas sinceras, mesmo entre o grupo de sacerdotes, que aderia à fé. Então nós vamos começar pela nomeação dos 7. É interessante este aspecto. Como eu dizia há bocadinho, a igreja nascente, a igreja que estamos a assistir, no Apocalipse, nos 7 selos, é representada por um cavaleiro sobre um cavalo branco, uma igreja vitoriosa, como dissemos. Não podemos perder isto de vista. Aquela igreja, como dizia o verso áureo, é uma igreja vitoriosa, uma igreja pura, uma igreja onde havia ainda a pureza do Evangelho. Era uma igreja fantástica. Mas, e vem o mas, havia queixas. Como é que é possível? Numa igreja vitoriosa, numa igreja dos apóstolos, uma igreja que estava muito próximo do seu originador, que era Jesus Cristo, como é que pode haver problemas? Havia queixas. A lição diz-nos isto, nós lemos isto na palavra de Deus. Qual era a causa destas queixas? Recordam-se? É verdade. Havia ali problemas de assistência. Os gregos começavam a dizer que afinal os judeus estavam a ser beneficiados. O que é que isto mostra? O que é que isto demonstra? A humanidade. Nós somos homens e mulheres e às vezes mesmo numa igreja pura, numa igreja vitoriosa, acabam por haver queixas. Não é porque a igreja não seja pura, é porque nós é que não estamos ainda à altura daquilo que Deus espera de nós. O nosso termensário tem uma frase que eu achei muito interessante. Eu pulo aqui. Sabe o que é que diz o verso? Porquê é que acontecia isto? A frase é esta. Satanás tinha conseguido despertar a suspeita. É isto que Satanás faz. Ele mexe nas mentes, manipula. Afinal, vocês já repararam, olha que afinal os judeus estão a ser beneficiados. Os gregos estão a ser prejudicados. Isto foi na igreja primitiva e agora no tempo do fim já não há disto, é verdade? Nós vamos encontrar e temos que contar com isto, que é para não sermos surpreendidos. Que haverá queixas, que Satanás vai tentar conseguir despertar a suspeita e, portanto, ele manipula as nossas fragilidades humanas. É isto que nós encontramos. Numa igreja vitoriosa, encontramos estas dificuldades. E, portanto... faz favor, pastor. Aqui na lição de domingo, na citação de Ellen White do livro Atos dos Apóstolos, diz aqui que a causa da queixa foi alegada negligência. Esta palavra aqui, alegada, é muito importante. Ou seja, ao contrário do que nós possamos pensar ao lermos o texto bíblico, que havia mesmo uma negligência, provavelmente não havia negligência, mas havia uma alegada negligência. Ou seja, é tal suspeita. É tal suspeita, é tal humanidade. Começa a condição humana. Nós somos frágeis numa igreja, eram frágeis numa igreja vitoriosa, não é? E eu gostaria de enfatizar isto porque hoje também algumas queixas surgem por haver alegados problemas. Às vezes os problemas nem existem, é verdade, mas alegadamente existem. É verdade, são as nossas limitações que às vezes fazem aumentar os problemas e Satanás aproveita-se disto. Muito bem. Qual foi a solução que os apóstolos encontraram? Nomear 7 homens, e nós percebemos que na solução faz parte de uma estratégia. Havia agora 2 tipos de serviço dentro da igreja. Um era o ensino. Este deveria continuar a ser exercido pelos apóstolos, embora os diáconos também usavam, eles também ensinavam. Aliás, vamos ver hoje que Filipe e Estevão eram grandes pregadores da mensagem. E outro tipo de ensino, e outro tipo de serviço, que era
o serviço da comunhão, o ministério de servir às mesas. Portanto, houve necessidade desta organização e mostra que são dois aspectos importantes e que foram vistos logo. Agora estamos em avintes numa comissão de nomeações, devido à reunificação das igrejas, e há dias falávamos neste aspecto, quer dizer que, na verdade, tem que ser visto todo este aspecto, quer dizer, o aspecto do serviço, da palavra e o ministério. Temos que realmente equilibrar isto. Tem que haver essa visão. E eles tiveram uma solução inspirada. Qual foi o processo? Qual foi o processo? Há um processo que nós descobrimos aí. Primeiro, o que é que diz o versículo 2? 6.2. Podem ver nas vossas Bíblias que vamos seguir a Bíblia. O que é que diz o versículo 2? Quem é que convocou, quem é que desplotou este processo? Foram os 12. Os 12 apóstolos, eles, o que é que fizeram? Convocaram a multidão dos crentes. Aqui já vemos esta expressão, dá-nos a ideia que a igreja era muito grande, já crescia. Recordam-se que quando nós estudámos o Pentecostes, quantos eram os que estavam reunidos? Eram 120. Agora era uma multidão. Mas o processo continua a ser o mesmo. Quando eles escolheram Matias, seguiram este processo. Convocaram a igreja. E agora eles convocaram a igreja. O que é que fizeram depois? Versículo 3. O que é que eles dizem lá? Escolhei 7. E há bocadinho gostei da introdução para o anúncio do hino que fez o diretor da Escola Sabatina, ou quem estava a dirigir a Escola Sabatina, que mostra as características destes novos oficiais da Igreja, destes novos ministros da Igreja. Escolhei 7 irmãos entre vós e depois tem as características. Primeira, qual era? Depois, cheios do Espírito Santo. É muito, muito interessante. Ambas são importantes. Na verdade, quando nós olhamos para a reputação, tem que ver com a qualidade de vida, com o testemunho do obreiro, do homem em si. Mas depois vem uma outra parte, que não é de maneira nenhuma dispensável. É que, apesar dessa boa reputação, deviam estar cheios do Espírito Santo e sabedoria. Estas duas ideias são muito interessantes. E depois continua, né? Para os quais constituamos por este negócio. Quais eram os requisitos? Está aqui no PowerPoint, são estes os requisitos. E depois eram comissionados de que maneira? Depois de terem estes requisitos, eram comissionados de que maneira? O versículo 6 diz-nos. Então eles foram apresentados, houve uma comissão de nomeações, eles escolheram aqueles 7, seguindo aquelas características, mas depois houve alguma coisa mais. Foram comissionados através da oração e pela imposição das mãos. É muito interessante. Cada detalhe destes é fundamental. Desde digamos, o perfil espiritual de quem devia assumir, depois, a apresentação aos apóstolos e depois eles não entraram no serviço sem oração e sem imposição de mãos. Eles eram comissionados para o serviço e eram habilitados desta forma. Mas aqui é um processo interessante, nós quisermos ver ponto por ponto, vemos aqui um processo que nós podemos seguir hoje perfeitamente e que devemos seguir, não é verdade? Porque, na verdade, exige-se isto. Exige-se realmente a qualificação, o perfil humano e depois o poder do Espírito Santo. São as duas componentes importantes deste processo. Muito bom, quando houver alguma necessidade de intervenção, intervenham. Deixa-me fazer aqui um pequeno exercício. Eu, por acaso, fiz a primeira lição em avintes, a primeira deste trimestre, e usei um PowerPoint e falei porque é que eles escolheram 12, porque é que eles tinham 11, porque é que escolheram 12. Deixa-me voltar aí, só para fazer aqui, é só um slide. Para nós percebermos, eu gosto muito de uma mensagem que na Bíblia nos chega, que é a mensagem que nos é transmitida através dos números. Às vezes não a vemos, passa-nos um bocadinho ao lado. Mas é interessante. Por exemplo, deixa-me voltar à lição, à primeira, diz que era necessário escolher mais um. Porquê? Se eles tinham 11, não chegavam para fazer a obra? Porquê é que era necessário? Primeiro, porque este número é um número significativo para o povo de Deus. Em Israel, logo no Gênesis, foram escolhidos quantos para as tribos? Porquê é que não foram 10 tribos de Israel? Eram 12. Quando nós chegamos
a Lucas 6, Jesus teve uma noite inteira de oração e depois escolheu 13. Foi isso que ele fez. Ele volta a escolher 12. Porquê? Se nós virmos no Apocalipse aquela mulher vestida de sol, quantas estrelas tinha na cabeça? Tinha 12. O número dos 144 mil são 12 vezes 12 mil. O número 12, porquê? Porque o número 12 é o número que representa na palavra de Deus o povo de Deus. E estava a refletir esta manhã um bocadinho e lembrei-me da igreja. A igreja, quando escolheram aqueles 12, já dissemos que eram 120. Sabem quanto é que é 120? É 12 vezes 10. Sabem que o número 10 simboliza o tempo de prova, de tribulação. E esta igreja era uma igreja de tempo de prova e tribulação. Porquê é que não foram 121? É interessante a linguagem. Quer dizer, nós percebemos que era uma igreja nascente, uma igreja que era do povo de Deus, e aquela igreja era uma igreja que estava a passar por um momento, foi os 10 dias, entre o Pentecostes e entre a Ascensão e o Pentecostes, era um tempo especial. E lá estava a igreja, 120 vezes 10. É curioso isto, é uma mensagem que nós podemos refletir. Agora, porquê é que eu estou a falar nisto? Porquê é que escolheram 7? Porquê é que não escolheram 8 diáconos? É muito interessante também este pormenor, porque não só pelo pormenor em si, mas porque também há uma mensagem espiritual aí. 7 é igual a 4 mais 3. Sabem que 12 é igual a 4 vezes 3 também. Aqui é mais. É dimensão terrena, o 4. Jesus diz que envia os anjos a buscar os seus escolhidos aos 4 cantos da terra. Nas profecias de Daniel temos os 4 metais, os 4 animais. É dimensão terrena. O 3 é dimensão divina. E, na verdade, há uma mensagem muito interessante. No Éden, quando é que o sétimo dia quando é que o sétimo dia foi dado à humanidade? É quando a criação terrestre estava completa e o Criador vem estar com a sua criação. É a plenitude. O 7 representa a plenitude. A plenitude no Éden não se encontrou no sexto dia, encontrou-se no sétimo. Quando toda a criação, deixa-me dizer de outra maneira, quando o Criador cessou, nós dizemos descansou, mas ele não estava cansado, cessou para estar com a sua criação, a plenitude. E, na verdade, nós percebemos que isto acontece. No Apocalipse também acontece, 4 mais 3. São as 7 igrejas, é a plenitude da igreja ao serviço de Deus, 4 mais 3. A igreja, a dimensão terrestre da igreja, com a influência de Deus. Na verdade, a igreja não funciona se não tiver Deus. E neste número acontece isto. É a plenitude da igreja, só se acontece assim. Os 7 selos é o anúncio da solução divina para a salvação. 7 selos, 7 trombetas, é o anúncio dos juízos de Deus sobre a terra. Quando se completam esta série de 7, o que é que acontece? É a vinda de Jesus Cristo, é a plenitude. 4 mais 3, agora voltando à nossa lição, é essencial para a realização da missão. Não chegava com escolher homens. Era necessário que fossem homens que tivessem a dimensão espiritual e que tivessem a plenitude do Espírito da sabedoria. 4 mais 3 dá-nos esta ideia também, esta lição. Assim como 4 vezes 3, agora voltando e para concluir e fechar este parênteses, representa o povo de Deus. Aliás, quando nós chegamos a Apocalipse 21:13, é quando se encontra esta plenitude. Diz que Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. Aqui vemos a plenitude de 4 vezes 3. Isto não é 4 mais 3. Aqui na Terra nós precisamos da humanidade mais Deus. Quando chegar aqui nós temos Deus vezes a humanidade, quer dizer, há uma dimensão que ultrapassa tudo, é plenitude, é realmente Deus com os homens. Mas muito bom. Depois de vermos estes homens terrenos, ungidos pelo Espírito Santo, nós percebemos como era importante isto para a sua missão. O ministério de Estevão. Na igreja nascente, empenhado no serviço da igreja de testemunho. As características deste servo, quais eram? Já falámos nisto um bocadinho. Portanto, era cheio de fé. Portanto, vemos um servo, cá está a dimensão humana e terrena, mas agora cheio de fé e de poder. E graça e poder. Na verdade, nenhum Estevão, nenhum Filipe faria esta obra se, sendo humano, não tivesse a plenitude da fé,
a plenitude da graça e do poder. Meus irmãos, isto devíamos fazer, refletir, como quando nós estamos na Igreja de Deus e queremos servir a Deus, Jesus disse, deixem-me usar agora aqui, sem mim, e isto simboliza isto mesmo, na verdade, cheio de fé e de poder. E o que é que ele fazia? Diz que grandes prodígios e grandes sinais. Porquê? Porque o humano mais o divino é que podem fazer isto. Só assim. Cá está o resumo desta ideia. A igreja desta terra, porque esta igreja pertence, a igreja de Deus é uma no céu e no céu, mas na verdade a igreja desta terra escolhia o homem. A divindade habilitava-o. Aqui temos a ideia que nos vem dessa plenitude que descobrimos no número 7, que é também simbólico. Não é? Agora, se não houver, ele começa a dizer o que é que Deus fez. E o que é que ele menciona? Quem é que ele menciona? Abraão, Moisés. Diz que Moisés falou que devia vir um profeta. É interessante também este detalhe, não vamos? Depois fala em Salomão e no templo. Portanto, Estevão, à semelhança dos profetas antigos, faz esta riba, este confronto judicial. O que é que eu tenho feito? O que é que Isaías diz, o que é que eu devia ter feito à minha vinha que não fizesse? Deus começa sempre a mostrar o que fez. E depois, o que é que fez a seguir Estevão? Começou a mostrar o quê? Os erros e as infidelidades do povo. Primeira coisa, o que é que ele fala? No templo. Isto aqui mexeu logo com audiência, não é? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Começou a mostrar que eles estavam a valorizar mais o templo do que efetivamente... E as cerimónias do templo tinham chegado ao fim. É impressionante, nós vemos como é que Estevão percebia estas coisas naquela época. Hoje nós, com o passar dos tempos, temos uma visão diferente, temos um desenvolvimento. Eles tinham uma visão muito... Porquê? Porque ele era cheio de sabedoria. Não é verdade? Depois fala na apostasia de Israel, chama-lhes de quê? Querem usar outro termo para homens de dura cerviz? Teimosos. Sabem o que é cerviz? É aqui o pescoço. Não se vergam. São duros. Homens que não se vergam. Sempre resistis ao Espírito Santo era o problema. Então ele começa a falar aqui diante de quem? Diante de quem? Do Sinédrio. Ele está diante do Sinédrio. Foi de uma coragem supra-humana. Na verdade, só pelo poder do Espírito é que ele podia fazer isto. E depois diz que os seus pais mataram. E o que é que ele diz a seguir? Vós traíste e mataste o justo. Está-se a referir, logicamente, a Jesus Cristo. Estevão foi de uma ousadia incrível. Não guardaste a lei. E depois, quais são as consequências? Em Miqueias falava-nos sobre o juízo. O que é que aparece aqui neste texto? O que é que ele diz que viu? O Filho do Homem em pé à direita de Deus. O que é que isto evoca? Julgamento. Quer dizer que o povo de Deus, o povo judeu daquela época, estava num período crucial. É interessante, a lição chama a atenção para isto, como é que Estevão se exprime. Ele começa a referir-se e a voltar-se para eles e dizendo os nossos pais. Mas na parte final do discurso, naquela parte em que ele confronta e vai muito direto ao povo, o que é que ele diz? Os nossos pais, depois ele passa a dizer os vossos pais. Quer dizer que a lição diz que o réu, porque ele estava lá como réu, passou a ser o quê? Aí diz uma coisa que eu pus ali outra. O que é que diz lá? Passou de réu a quê? A nossa lição diz advogado. Ele estava... Mas eu, ao pensar em lições anteriores, houve uma expressão que eu ouvi numa lição que dizia que Deus não precisa de advogados, precisa de testemunhas. E, na verdade, o que estava a fazer Pedro, aliás, o que estava a fazer Estevão, era a testemunhar. Ele estava a ser uma testemunha poderosa. Testemunhando do justo, que tinha sido morto, e testemunhando contra aquele povo. É incrível isto. Vamos perceber um bocadinho mais.
Jesus no tribunal celeste. O que é que isto quer dizer? Qual é o significado disto? Vamos demorar-nos um bocadinho aqui, que eu penso que é importante. Eu tenho aqui o texto bíblico. O que é que diz lá? Esta foi uma visão impressionante. A palavra que eu estou a utilizar é porque me impressiona mesmo. O que é que está ali? Estevão, diante do Sinédrio, diz: mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu o quê? E Jesus estava à direita de Deus. O que é que isto é? É uma cena de quê? De julgamento. Ele estava a ver isto. E disse: e vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. O que é que isto... Nós temos que perceber o contexto da época. Estavam ali os homens que mandaram matar Jesus Cristo. E agora ele estava a dizer que o estava a ver à direita do Pai. Aquilo deve ter sido uma brutalidade para os seus corações e para as suas consciências que nós nem conseguimos imaginar. E então está à direita do Pai. Gostei muito desta frase da nossa lição. Acho fantástica. Enquanto Estevão permanecia perante os líderes judeus, apresentando o caso, ou o ribo, ou o confronto de Deus, Jesus estava no tribunal celestial junto do Pai. Não é coisa independente. O que é que estava a fazer? Estevão estava a comunicar aquilo que estava ao povo, aquilo que estava a acontecer no céu. Jesus Cristo estava à direita do Pai. Ele estava a comunicar isto. Sabem, deixem-me fazer aqui uma aplicação para nós, porque não nos adianta falar muito do passado se não falarmos no presente. É que, enquanto nós pregamos, e não se esqueçam da mensagem que estou agora a lembrar do meu tio Dinis, quando foi um programa que fizemos aqui sobre... Ele citava o texto que está lá na entrada, que diz: temei a Deus e dai glória porque é a vinda do seu juízo. Era o texto, é o texto que ele mais gosta, ele citou aqui, eu recordo-me disto. Quando nós estamos a pregar, é chegada a hora do seu juízo, o que é que está a acontecer? Jesus está a terminar a sua missão celestial e está a acontecer lá em cima. Quer dizer, o que Estevão estava a dizer aqui, estava a acontecer lá. E quando nós pregamos aqui, temos que ter consciência de que quando nós pregamos que é chegada a hora do juízo, Jesus está efetivamente a exercer o seu ministério para terminar com todas estas coisas e para que o juízo se conclua e para que ele venha. É impressionante esta ligação. Nós às vezes podemos pregar isto e esquecer do que está a acontecer lá em cima. Podemos dizer que é chegada a hora do seu juízo, mas nem pensarmos que Jesus está lá mesmo. Isto aconteceu na igreja primitiva, quando ele estava junto ao Sinédrio, e acontece connosco. Nós temos uma mensagem aqui que revela o que está a acontecer lá. É muito interessante. Mais significados. É interessante que a nossa lição não fala nisso, mas acho que nós não podemos deixar de falar. É que o tempo determinado para o povo de Israel tinha chegado ao fim. Isto leva-nos a uma profecia. A profecia das 70 semanas. Estão determinadas ou separadas para o teu povo. O que é que isto quer dizer? Que aquela profecia de Daniel tinha chegado, aquele período profético, estava a chegar mesmo ao fim. As 70 semanas terminaram com a morte de Estevão. E por isso o que estava a acontecer ali, ele estava a mostrar o que estava a acontecer no céu. É incrível. Mas fez-me lembrar outro texto que eu associo sempre. Jesus diz, o Pedro é que disse: Senhor, até quantas vezes pegará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: não te digo 7, mas até 70 vezes 7. O perdão de Deus para o povo de Israel, o tempo de perdão divino para Israel estava a atingir o limite. Tinha chegado o fim das 70 semanas. Era isto que estava a acontecer naquele momento histórico, que hoje nós, quando estamos as profecias, podemos compreender e fazer esta ligação entre as profecias de Daniel e o tempo que estava a chegar ao fim. E agora, meus irmãos, mais uma aplicação. Nós anunciamos a chegada da hora de juízo. Ele estava a anunciar que tinha chegado o tempo limite para o perdão para o povo como nação de Israel. E o Sinédrio, vamos ver já a reação qual foi. Foi incrível. Meus irmãos, nós temos a mesma responsabilidade. Nós temos que anunciar a chegada à hora de juízo. Se nós não pregarmos isto, mais ninguém vai pregar isto na terra. Não há evangélicos, não há batistas, não há metodistas, não há islamistas, não há judeus, ninguém está a pregar que é chegada a hora do juízo. Nós temos uma mensagem tão premente como teve Estevão naquela época. Agora, qual foi a reação do Sinédrio?
Incrível. O que é que eles fizeram? Alguém quer dizer? Gritaram, eles não queriam ouvi-lo sequer falar. Gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele e expulsaram-no da cidade e o apedrejaram. Eles não tinham consciência que estavam a cumprir realmente a profecia de Daniel. Estavam. O Sinédrio, que era a autoridade da nação, estava a tapar os ouvidos, a gritar, porque não queriam ouvir a mensagem de Deus. Meus irmãos, isto pode acontecer com nós hoje. Nós podemos gritar e tapar os ouvidos porque não queremos ouvir a voz de Deus. E lá no mundo, lá fora, as pessoas também fazem isto. Mas o mundo é o mundo e nós temos outra responsabilidade. Precisamos de perceber isto. Como reagimos nós ao ribo de Deus, ao confronto de Deus, quando somos ou formos confrontados? Porque nós vamos ser confrontados no ponto final. Mas isso não interessa muito. O que interessa é que nós, quando somos confrontados hoje. Porque se eu for confrontado hoje de uma forma positiva, eu posso estar descansado, porque no fim tudo está bem. Agora, se eu tapo os ouvidos, se eu não quero ouvir, se eu grito, então, como é que nós reagimos ao confronto? É porque isto é tão sério, tão sério, tão sério, que nós, quando percebemos a seriedade do que aconteceu no tempo de Estevão, isto acontece no nosso tempo. Deixa-me ver as horas. Está a chegar ao fim. A difusão do Evangelho. Tinha chegado o tempo limite de paciência para o povo de Israel e tinha chegado outro tempo em simultâneo. Qual era? Era o tempo de ir por toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jesus disse isto. Então, o que é que acontece? No capítulo 8.1, estamos no contexto ainda da perseguição de Estevão, o que é que aconteceu? Houve uma grande perseguição. A seguir, o que é que houve? Uma grande dispersão. Só os apóstolos é que conseguiram ficar em Jerusalém. E o que é que há? A missão continua. Quer dizer, houve perseguição, houve dispersão, mas eles iam por todo lado e pregavam a palavra de Deus. Foi isto que aconteceu. No Pentecostes, que estudamos no ano 31, no fim da primavera, e o martírio de Estevão, 34, depois foi 3 anos e meio, como está na profecia de Daniel, o que é que acontece? No tempo do Pentecostes, o sistema de evangelização foi o processo de evangelização do Antigo Israel. No Antigo Israel, como é que se fazia o evangelismo? Todos tinham que vir a Jerusalém. E então, quando nós lemos o texto de Atos, diz que vinham pessoas da Arábia, do Egito, da Líbia, toda a gente vinha ali e ouviram no Pentecostes a mensagem de Deus. Portanto, todos vinham para Jerusalém. Agora, na igreja primitiva, qual era o processo de evangelização? Era o contrário. Em vez de ser atrair todos a Jerusalém, eram todos expulsos de Jerusalém e partiam de Jerusalém. Eu tinha Filipe agora, vemos Filipe em Samaria, Filipe e a Etiópia, e depois Filipe de Azoto a Cesareia. Vemos aqui o processo de evangelização. Ele agora sai de Jerusalém. Temos aqui o mapa. A partir do martírio de Estevão, cá temos a saída para Samaria. Depois Filipe vem ali, provavelmente ali é o lugar onde foi batizado o eunuco, e depois ele faz mais 120 km até Cesareia. E, portanto, aqui temos um processo de evangelização. Já não vinham todos a Jerusalém, mas o processo expandia-se. Aliás, quando falamos aqui neste homem, ele levou a mensagem para a Etiópia. Pronto. Concluindo, porque o nosso tempo chegou mesmo ao fim, este é o processo de evangelização da Igreja Cristã. É contrário ao anterior. Não é? O anterior era este, o processo é diferente. Concluindo, desde a Igreja nascente até à consumação da história humana, Deus está envolvido na missão e na salvação. 7, que é a plenitude, é igual a 4 mais 3. Quer isto dizer que a plenitude da missão só é alcançada quando a dimensão terrena se associa ou está ligada com a dimensão divina. Assim também, o meu papel, o papel de cada um de nós, só estará completo quando eu aceitar a plenitude da divindade, a plenitude do Espírito para exercer a missão. O tempo chegou ao fim, que o Senhor nos ajude a continuar a estudar, porque o tempo é pouco para estudar uma missão tão importante. Que o Senhor nos abençoe. Nós agradecemos muito ao Fernando a ter-nos dirigido nesta recapitulação, mas como temos um programa bastante preenchido, também não queremos estar com tempos mortos e vamos já passar a um momento também importante neste mês, porque é o último sábado, temos
o sábado, desculpem, dos aniversariantes. E por isso vamos ler esta lista, mas também poderão acompanhar no PowerPoint o nome de todos quantos tiveram o seu aniversário este mês ou provavelmente ainda poderão vir a ter. Se não estiverem o vosso nome, mas tiverem tido o vosso aniversário este mês, podem na mesma levantar-se, até convidamos todos a se levantarem, a vir aqui à frente e vamos então aos aniversariantes do mês de julho. Abel Filipe Leitão Mota, agradecemos que nos dirijam para a frente. Ana Fernanda Oliveira Gonçalves, Arlindo António Lopes dos Santos, Bruna Carina Lima Oliveira, Eduardo Freitas de Araújo Bastos, Filipe Carlos Neves Mota, Filipe Daniel da Costa Moreira, Joel Alexandre Cardoso de Sousa, José Paulo Pereira de Sousa, José Rodrigues Ferreira, Luís Esteban Rodrigues Pinto, Manuel Serafina Dais dos Santos, Maria Filomena Marinho de Sousa, Maria Luísa Costa Santos, Maria Sofia de Oliveira Martins Peixoto, Nelson Mário Ferreira de Oliveira, Pedro Miguel Rodrigues Castelo, Rafael Carlos Neves Mota, Vasily Ivanovich Kitschuk, Vera Lúcia da Costa Menezes. Se algum não foi lido, pedimos desculpa pelo esquecimento ou pelo lapso, deve ter sido certamente um lapso, e pedimos que então todos possam receber a sua lembrança, que o Senhor vos possa abençoar grandemente e que o próximo aniversário possa ser no céu. Vamos dobrar as nossas frontes e vamos orar para que estes nossos irmãos sejam ricamente abençoados. Senhor, te suplicamos que o teu olhar de bondade se reflita na face de cada um dos nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a todos juntos buscarmos constantemente a tua presença na nossa vida. Que eles possam sentir a alegria de pertencer ao teu povo e possam entregar sempre, diariamente, todos os momentos, todas as decisões da sua vida nas tuas mãos. Possas tu dirigir tudo. Te pedimos pelos méritos infinitos de Jesus. Amém. Agradecemos que tenham vindo cá à frente e vamos continuar com a programação. E tal como estudamos esta lição, possamos ser como Estevão e ter que Cristo seja tudo para nós. Vamos cantar então o hino 95, Cristo é tudo para mim. Senhor.
Querido Deus que habitas nos céus, nós estamos diante da Tua face, inclinados para louvar o Teu nome. Louvamos-te, Senhor, porque Tu és um Deus grande, um Deus poderoso, e porque também nos ajudas a estudar a Tua palavra, a compreendê-la e, sobretudo, a compreender a importância do nosso ministério nesta época, tal como foi importante o ministério de Estevão e de Filipe na sua. Senhor, ajuda-nos para que possamos ser preenchidos pelo Teu Santo Espírito. Amém. Que as Tuas igrejas possam ser cada vez mais poderosas, para que a Tua voz possa ser ouvida com mais clareza e mais longe, para que em breve Tu venhas sobre as nuvens dos céus. Se com todos os Teus filhos aqui reunidos e em todo lugar, que tenham a Tua graça, sentir a Tua doce presença, nós te rogamos em Jesus, nosso amado e único Salvador. Amém.